Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Mais uma vez estamos nos encontrando aqui ao redor da palavra e sempre é um grande e enorme privilégio poder ter esse companheirismo que temos sempre ao redor da mensagem do profeta. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem à era de Esmirna sobre os eternos pensamentos de Deus. Veja, conectado com São João capítulo 1, onde a Bíblia fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, essa palavra que a gente tem em nossas mãos, chamada Bíblia, esta palavra é parte de Deus, ela é o Logos, ela é aquele Logos lá do princípio era o Logos. Veja, cada um de nós estava em forma de semente naquele Logos antes da fundação do mundo. E hoje nós vamos até esse livro, a palavra, veja, e lá nós encontramos o nosso nome, lá nós recebemos o nosso sacerdócio, lá nós recebemos o nosso poder para ser reis e sacerdotes sobre a terra. Veja, lá está o nosso nome, no nome está a vida, ali está o poder criativo, ali está o poder da ressurreição. Então, esses que têm recebido essa comissão de ir até na mão do anjo e tomar o livro e comer, esses estão retornando à eternidade, esses estão tomando posse da sua herança. Nossa herança é o precioso batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, a vida eterna. Veja, o Logos, no princípio era o verbo. Então nós temos a seguinte escritura na página 126 da era de Pérgamo, para a nossa meditação nesta hora, para mostrar algo muito maravilhoso. Veja, a noiva, ela estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, em forma de pensamento. E um pensamento, veja, depois que é expressado, se torna uma palavra. Então, no princípio era o verbo. Veja, o pensamento estava com Deus. Veja, o verbo era Deus. Veja, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Veja, em João 6,37 e 44 está escrito: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, por isso o verdadeiro eleito vai até a mão do anjo, de Apocalipse 10. Quem é esse anjo? Esse anjo é Jesus Cristo. Mombrana disse que é Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim. Então vamos até lá, na mão do anjo, para tomar o livro. O livro é ele mesmo. O livro é Deus, o livro é a palavra. E ali nós encontramos a nossa origem, encontramos quem somos, encontramos o poder, encontramos a vida. Veja, nós estamos voltando à nossa condição original, estamos perdendo. Veja, temos aquela amnésia, não sabíamos de onde nós viemos, quem somos, quem era nosso pai. Mas nós estamos agora recebendo a luz da palavra. E Deus está restaurando a nossa fé. Veja, nós estamos hoje nos regozijando, nos alegrando, porque nós lá no princípio, veja, quando ele fundava a terra, nós nos alegrávamos, nós nos deleitávamos, nós o adorávamos, nós o louvávamos, de acordo com Jó, quando Deus perguntou: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Veja, e a estrela da manhã, lá, veja, os filhos de Deus se regozijavam. Como não posso hoje me regozijar se lá eu me regozijava? Nós estamos voltando a casa, voltando à condição original. Por isso um verdadeiro crente tem recebido de volta o gozo, a alegria, recebido a palavra, recebido a revelação da palavra. Esses vão até na mão do anjo para tomar o livro. O livro é ele, o livro é parte dele. E nós temos vida eterna
ao crer na palavra e viver pela palavra. Veja, São João 1, do 12 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja, vamos reforçar com uma outra escritura, Efésios 1, verso 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós não estamos olhando para algo místico, supersticioso. Nós somos eleitos nele. Nós estávamos naquele Logos. Portanto, a igreja, ela é a palavra. Por isso o eleito vai até na mão do anjo para tomar o livro. Veja, nós estamos retornando para casa, retornando à eternidade. Veja, ali está o nosso nome, ali está o nosso alimento espiritual, ali está o poder de Deus, ali está a virtude. Veja, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, diz Mombrana, deixe-me salientar aqui que, de acordo com esses versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. Veja, a noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. São João 15,16. Não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vejam, eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo, e esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo, Efésios 1:9 e em Romanos 9:11. Veja, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. E Romanos diz, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Veja, Deus está preso a esse propósito e ele não vai mudar de ideia. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva de sua própria escolha. E este propósito estava em si mesmo e, sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Veja, então, a verdadeira igreja, pré-ordenada, estava nele, naquele Logos, em forma de um pensamento ou em forma de uma semente. E lá, nós já nos regozijamos na eternidade. Nos regozijamos com a sua criação. Então ela hoje, ela está destinada a tomar a palavra e viver na palavra e se regozijar, se alegrar com a verdade da palavra. Veja, agora diz o Mombrana, observe atentamente agora e veja isso. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, pois Deus é objeto de adoração, e ninguém estava lá para adorá-lo, veja, mas potencialmente ele já era Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno. Veja, a noiva já estava em sua mente. Veja, sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. Veja, os pensamentos de Deus são eternos? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Eu gosto muito dessa frase. Se você ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Ele não muda. Ele está preso ao seu propósito. Ele está preso aos seus planos. Ele está preso à sua palavra. Veja, já estudamos e provamos que Deus é infinito em suas habilidades, portanto, ele como Deus deve ser onisciente. Se ele é onisciente,
Então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que podemos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Veja, ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos e eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estavam expressos. Para entender isso, devemos ler o Salmo 139, do verso 15 e 16. Veja, Davi disse: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas ele dá uma ideia. E o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente, e esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Veja, nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista em sua época, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a palavra. É isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. E isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso, disse o profeta. O que mais poderíamos fazer a não ser agradecê-lo, a não ser louvá-lo, a não ser adorá-lo, a não ser servi-lo de todo o coração, a não ser dar testemunho desse Deus maravilhoso, do seu grande amor, ser uma testemunha viva, lá na sua casa, no seu trabalho, ou na escola, ou aonde seja. Veja, nós recebemos essa verdade e dizemos amém. Nós confiamos nessa verdade. Nós só estamos aqui, crendo na Bíblia, porque desde a fundação do mundo, nós estávamos em seus pensamentos. E temos ido da mão do anjo, tomado o livro e comido o livro, porque ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se não for chamado. E é um grande privilégio alimentar-se do livro. Ali está o nosso nome. Como é que eu sei? Quando você ouve a palavra e crê nela, isso mostra que seu nome está ali. Quando você vive da palavra, você se alimenta dela, e em gratidão você o adora, você se regozija, você está adorando-o em espírito e em verdade, porque ele tem limpado a tua alma, tem te dado paz, tem derramado um óleo de alegria em seu coração, tem aberto o teu entendimento, mantido tuas lâmpadas acesas, tem curado tuas enfermidades, tem lavado as tuas vestes com o sangue do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, é sempre uma grande honra para mim. Até breve, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.